TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza. Nós estamos recebendo hoje aqui o deputado estadual Roberto Mesquita, que foi um dos nossos homenageados da promoção Melhores da Política e da Administração do Ceará de 2010. Roberto Mesquita era vereador, se destacou com seu trabalho na Câmara Municipal de Fortaleza e foi um dos homenageados da nossa promoção. Eu queria inicialmente, Roberto, eu já o conheço de algum tempo, você inclusive já foi homenageado nosso da nossa empresa. Você sabe que a nossa empresa já tem 26 anos de atividades. Nós fazemos eventos na área política, na área esportiva, na área empresarial, e você foi homenageado nosso como empresário. E agora está sendo homenageado no destaque político como um dos melhores vereadores de 2010. Inicialmente, Roberto, eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo. Eu gostaria inicialmente de saudar a todos os telespectadores da TV Fortaleza, saudar a PPE, na sua pessoa, Roberto, que acompanha o seu trabalho nessas quase 3 décadas. Eu tive o privilégio de ter sido homenageado pela sua empresa no ano de 1993, quando trabalhava com carro usado no segmento de veículos, e é motivo de muita satisfação hoje estar podendo ter esse reconhecimento que eu acho que da sua parte, da parte da sua empresa, vem até em demasia ao trabalho que eu fiz, ao trabalho que eu fiz pelo povo de Fortaleza. Eu trabalho há quase 35 anos, minha vida toda foi basicamente pautada no comércio. Eu sou egresso da Escola Técnica Federal do Ceará, onde fiz telecomunicações. A seguir fui para a Universidade Federal do Ceará, onde cursei engenharia civil, embora não tenha concluído. Depois fiz administração de empresas na UES, também não concluí. E parte da minha vida toda foi dedicada ao comércio. Em 2008 eu fui candidato a vereador de Fortaleza, tive a felicidade de ser eleito, passei os anos de 2009 e 2010 como vereador, que reconheço como a grande escola do político. Para mim, a Câmara de Vereadores foi o local onde eu aprendi a engatinhar na política. Antes, todos nós, os brasileiros e as brasileiras, somos por natureza políticos, técnicos de futebol, mas a concepção real da política, quem ensina inicialmente é a Câmara de Vereador. E eu tive a felicidade de passar pela Câmara de Vereador nesses 2 anos, onde pude ver a importância que tem o vereador na política. Embora seja o ente menos prestigiado, é o mais importante de toda a cadeia política, porque é o primeiro a ouvir os reclames da população, por morar perto, por conviver e por saber as dificuldades que o cidadão e que a cidadã passa no seu dia a dia. Roberto, como você sabe, essa promoção nossa, todas elas, é feita, uma escolha de um colegiado de jurados. Nós não temos escolha pessoal. No caso, você deve ter visto aí que foram personalidades formadoras de opinião, inclusive ministros, o governador em exercício, deputados, jornalistas, publicitários, que lhe escolheram como um dos melhores vereadores de 2010. Eu queria que você me dissesse por que você foi um dos melhores vereadores. Eu acho que queria que você fizesse uma síntese do seu trabalho na Câmara durante o ano de 2010, que inclusive você fazia parte da mesa diretora, né? Então, por que você ganhou, na sua opinião? A Câmara de Vereadores é composta por 41 membros. E eu creio que os 41 poderiam estar aqui no meu lugar. Quando eu me refiro à generosidade da comissão de jurados, eu sei do nível e da excelência das pessoas que
que escolhe os agraciados pela PPE. Mas o trabalho do vereador é um trabalho tão intenso e tão constante que cada um dos 41 que compõem a Câmara Municipal de Fortaleza poderia estar aqui no meu lugar. E eu me sinto aqui representando, juntamente com o Acrísio, com o Salmito, com o Vitor Valim, os colegas que não estão, nós somos os representantes dele, porque cada um dos vereadores representa uma fração da população e a população como um todo. O trabalho do vereador, ele é um trabalho incansável, é um trabalho diuturno. Normalmente se convive com a comunidade às 24 horas por dia. Então, muitas vezes se comete a injustiça de aquele político, aquele vereador que fala menos na tribuna, que apresenta menos projeto, embora tenha uma contribuição muito relevante na sua comunidade, no seu bairro, não ser propagado e não ser visto pela imprensa. Então, em nome dos 40 colegas que foram os meus, foram os primeiros a me ensinar assim, os primeiros passos da arte de ser político, porque uma coisa é a gente conviver com políticos, outra coisa é nós vivermos o dia a dia da política. Eu me sinto aqui muito feliz e represento neste momento os meus colegas vereadores, com especialidade os vereadores do Partido Verde, nas pessoas do Adair Júnior, recém-filiado, do Carlinhos Sidor, que é o líder do PV na Câmara, do Joaquim Rocha, do Heron Moreira, que assumiu o meu lugar na Câmara de Vereadores. E com relação ao que você julga que foi o que a comissão destacou no meu trabalho, eu creio que foi por enfrentar temas polêmicos, por usar a tribuna, discutir, por apresentar projetos, alguns polêmicos, como foi o caso de sugerir, através de um projeto de indicação, que a prefeitura, ao nomear os diretores das escolas municipais, desse preferência para a nomeação de profissionais que tivessem os seus filhos matriculados em escolas públicas do município. E, para minha surpresa, eu vejo que o senador Cristóvão Buarque está apresentando um projeto a nível nacional para que todos os políticos tenham seus filhos matriculados na escola pública. Também sugeri para que a prefeita, ao indicar seus secretários, que eles tivessem seus filhos matriculados em escolas do município ou que pelo menos prestassem 2 horas semanais a uma escola do município, porque eu sei que o grande desafio que a nação brasileira enfrenta, que essa população de quase 200 milhões de habitantes irá enfrentar nos próximos tempos, é a qualidade do ensino que vem caindo, a qualidade do ensino público vem caindo de forma assustadora. Eu me recordo bem ainda na escola técnica, onde eu até tive a oportunidade de ser aluno do seu irmão, o orgulho que aquelas pessoas tinham em ter sido egresso do liceu, uma escola pública. Hoje você já não consegue ver esse orgulho nas pessoas egressas das escolas públicas. Eu, inclusive, estudei no liceu. Com exceção, curso médio era a excelência do estudo na época, era a referência na qualidade do ensino. Inclusive, a vaga na escola pública era disputada naquela época, até você precisava usar o famoso pistolão, o famoso apadrinhamento. Exatamente. Para conseguir uma vaga na escola pública. Ou seja, a escola pública, no decorrer do tempo, ela, embora tenha mais atenção do governo, tenham sido criadas ferramentas como o Fundef, a seguir o Fundeb, mas nós vemos que a qualidade do ensino diminuiu. Hoje nós temos alunos na 5ª série que ainda não sabem ler e escrever, que não... Naquele tempo, Roberto, o exame de admissão no Liceu do Ceará era um vestibular que se fazia naquele tempo. Era tantos candidatos para poucas vagas, para conseguir uma vaga no Liceu do Ceará naquela época.
Eu me recordo com muito orgulho dos egressos do Liceu, como é o seu caso, do professor Expedito Terceiro Jorge, e de outros que... Os grandes professores ensinavam no Liceu. Os professores foram egressos do Liceu, os catedráticos do Liceu, os alunos do Liceu, tinham um orgulho. Hoje eu cheguei a ver, em determinado momento da nossa história, uma discussão para que houvesse cota para alunos egressos da escola pública. Ou seja, nós estamos reconhecendo que a qualidade do ensino é ruim, e é uma verdade. Na própria Universidade Federal, nós vemos que os cursos que exigem uma maior quantidade de conhecimento e maior quantidade de dedicação, eles têm poucos alunos egressos da escola pública. Você vê poucos alunos aprovados no curso de medicina e outros cursos mais difíceis. Perfeitamente, Roberto. Agora eu me pergunto o seguinte: você especificamente, a sua votação em Fortaleza, na sua eleição para vereador, você concentrou em algum bairro, ou a sua votação foi mais ou menos diluída pela cidade? Não, houve uma concentração na minha região, na região onde eu morei por mais de 20 anos, quando nossa família veio do interior. Nós moramos no bairro do Pan-Americano, onde ainda hoje temos lá a nossa residência, e foi naquela região do Grande Pan-Americano, que compreende os bairros do Pan-Americano, Bela Vista, Demócrito Rocha, Couto Fernandes, a favela do Papoco, que nós tivemos a maior votação. E agora também na eleição para deputado, aquela população nos confiou o seu voto de forma esmagadora. Nós praticamente vencemos em todas as urnas daquela região. Então, você destacou-se na Câmara Municipal de Fortaleza, fez parte da mesa, foi escolhido um dos melhores vereadores, e agora vamos partir para a sua segunda etapa da sua vida pública. Com somente 2 anos de vereadores, você se candidatou a deputado estadual, se elegeu, chegou à nossa Assembleia Legislativa. Eu sei que você, já eleito deputado estadual, foi um dos coordenadores da eleição do Aclísio Senna. Nós sabemos da liderança que você tinha junto aos vereadores, e eu sei o quão foi importante essa equipe que se formou em torno do Aclísio e o elegeu o presidente. E eu agora pergunto, você já na Assembleia Legislativa, já nos primeiros 80 dias que você assumiu lá, eu noto que você já vem se destacando no trabalho na Assembleia. Então eu lhe pergunto, quais são os seus planos agora para 2011 na Assembleia? Na Assembleia nós estamos hoje com 52 dias, né? Porque lá se inicia o mandato de 1º de fevereiro. Com relação à eleição do Aclísio Senna, é necessário que a gente restabeleça realmente como ocorreram os fatos. O Aclísio Senna, de fato, ele procurou se viabilizar perante os colegas cerca de 1 ano antes. A eleição da Câmara é uma eleição onde os vereadores são até mais independentes do que os deputados. Os deputados, eles aguardam muito a posição do governador. Já o vereador, ele é mais independente nesse aspecto. E o vereador Aclísio Senna, um ano antes, passou a dar mais atenção aos colegas. Concomitante a isso, nós formamos um grupo na Câmara que era composto pelos meus 2 colegas do Partido Verde, Carlos Sidô e Joaquim Rocha, mais os vereadores Adail Júnior, Irmão Léo e Maírto Félix. Nós éramos 6 que havíamos votado no Salmito. Que aqui eu quero destacar que foi um grande presidente que deu à Câmara Municipal uma excelente imagem perante a opinião pública, que fez um grande trabalho. E não votamos no Salmito porque achamos que o poder ele deve ter alternância.
deve ter alternância. E é importante que um outro colega venha também a oxigenar o parlamento. E o vereador Acris, de forma especial, ele sabedouro do peso que tinha no enfrentamento com o Salmito, ele passou a tratar de forma diferenciada os colegas naquela questão da conquista, passou a dar mais atenção, passou a intermediar mais os pleitos dos vereadores junto ao poder executivo, já que existia uma relação não muito contínua, nem boa do Salmito com o executivo. O Acrísio passou a se capitalizar. Naquele momento eu até fazia, como ainda hoje faço, críticas pesadas ao modelo de gestão da prefeita Luiziane Lins. Acho a prefeita, a nossa representante, ela tem todas as características de uma boa governante, tem a inteligência, mas ela não dá à gestão aquele toque de qualidade que nós esperávamos que ela desse. Eu acho que falta a ela, principalmente nesse segundo mandato, entusiasmo, falta vontade de participar, de viver o dia a dia da cidade, de resolver os problemas. E nesse aspecto, o vereador Acris passou a intermediar os pleitos das comunidades que os vereadores apresentavam a ele. Enquanto que o presidente Salmito cochilou, ficou fazendo um grande trabalho, principalmente na imagem da Câmara de forma externa, e em relação à parte política, que é uma eleição, ele cochilou. Quando ele veio a querer, como é que se diz, a se fortalecer, o Acrísio já havia feito com que muitos vereadores assumissem compromisso com a sua candidatura, como era o caso do nosso grupo. E houve também da parte do presidente Salmito, que eu repito, foi um grande presidente, uma certa ilusão que o governador Cid Gomes iria deflagrar uma campanha de apoio à sua eleição. Creio que isso é um resgate da história do que aconteceu. O Acrísio se elegeu, está com uma missão dificílima pela frente, que é de desempenhar um bom papel, sucedendo a um bom presidente, com os desafios que é se suceder uma boa administração. Quem ganha com isso é a cidade de Fortaleza, que teve, na figura do presidente Salmito Filho, uma Câmara Municipal ativa, proativa e participativa, e terá, certamente, na administração do atual presidente, Acrísio Sena, uma gestão onde ele irá tentar se superar e superar até a anterior. Roberto, eu queria pedir a você e aos telespectadores um pequeno intervalo. Voltamos em seguida. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Estamos de volta com o programa Destaques do Ceará, hoje recebendo o deputado estadual Roberto Mesquita, que foi homenageado nosso na promoção dos melhores de 2010 como vereador. Ele falou já sobre o trabalho realizado em 2010 como vereador
E agora eu queria saber, Roberto, quais são os seus planos e as suas ideias para 2011 na Assembleia Legislativa? O grande desafio do parlamentar estadual é fazer com que as desigualdades existentes no estado do Ceará diminuam. É fazer com que aquela população de quase 1 milhão de pessoas que recebe menos de R$50 por mês tenha uma melhor qualidade de vida. Esta, ao meu ver, é a grande missão. Com relação a projetos, nós imaginamos que o Ceará, que é um estado relativamente pequeno, mas ele é muito grande em desigualdades. Nós temos a obrigação de representar a cidade de Fortaleza, que é uma metrópole com 2.300.000 habitantes. Nós até imaginávamos que seria 2,5 milhões, mas hoje já observamos que o fluxo migratório diminuiu ou acabou, está se invertendo. Mais pessoas estão deixando Fortaleza do que as que estão vindo morar aqui. Por quê? Porque a qualidade de vida da imensa maioria do povo de Fortaleza está ruim. A qualidade do serviço público oferecido está ruim, a qualidade da educação, a qualidade da saúde, além da questão da mobilidade urbana, a questão do espaço urbano. E essas pessoas estão voltando a viver no interior, onde podem encontrar uma qualidade de vida melhor. Mas é necessário para isso que o governo dê a atenção devida às pequenas cidades do interior, até as médias cidades, que não são cidades abençoadas pela região metropolitana, que não são cidades praianas, onde o turismo naturalmente as desenvolve. É necessário que se continue a política de industrialização iniciada na era Tasso, com as cidades oferecendo incentivos e atraindo investimentos para que se gerem emprego e renda e se contenha de vez aquele fluxo migratório que fez com que Fortaleza crescesse de forma desordenada. Hoje nós vemos até com muita tristeza, essa relação cambial desfavorável que está fazendo com que muitas daquelas empresas que se instalaram em cidades como Caridade, como Itapajé, como Canindé, estão demitindo, porque essa relação cambial, Roberto, basta que você veja a perversidade. Em 2002, o dólar chegou a quase R$4. Em 2011, ele está 1,67, 1,68. Isso quer dizer, se uma empresa vendia uma sandália em 2002 ao preço de $1, ela chegava ao mercado, por exemplo, como americano, a quase R$4. Se ela vende hoje, em 2011, depois de vários aumentos de salário, de vários aumentos de energia e outros insumos, aumentos de outros insumos, ela é vendida pela metade do preço, a menos de R$2. Então não há quem possa competir. Nós estamos vendo com certo medo, essa invasão de produtos chineses no mercado. Nós vemos magazine como as Casas Freitas, que proliferam na cidade de Fortaleza, onde a maioria absoluta dos itens ali expostos são produzidos na China. Isso nós precisamos, não temos a competência, são os deputados federais, mas somos entes políticos, fazemos parte dessa cadeia política. Nós precisamos mostrar isso, chamar a atenção dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, dos nossos governantes, para que barreiras protecionistas sejam criadas como os americanos fazem com seus produtos, para que produtos chineses não invadam e não façam com que postos de trabalho, com que empregos sejam empregados, sejam demitidos. Então nós temos uma obrigação neste mandato de diminuir essa desigualdade. E esperamos que esse governador que está aparentando ser o governador do futuro, ele tenha um pouquinho mais de sensibilidade com o presente, porque as ações do governador Cid são efetivamente as ações de um governo que ficará para a história, mas é necessário que o governador se sensibilize com o presente, com as filas dos hospitais,
com a quantidade de macas que existem nos corredores de hospitais e ainda acima, com a qualidade de vida das pessoas que não são protegidas por esse cinturão que abraça a região metropolitana, o Porto do Pecém e algumas cidades em franco desenvolvimento. Roberto, a sua votação para deputado, evidentemente você deve ter tido a maior votação em Fortaleza, já que você era um vereador da capital. Quais foram os outros municípios que lhe apoiaram, que lhe deram boa votação? Eu tirei quase 30 mil votos em Fortaleza. O segundo colégio eleitoral foi a cidade de Amontada, cidade onde eu trabalho há mais de 10 anos, onde lá nós temos uma fazenda de criação de camarão em cativeiro e também trabalhamos lá com agricultura e caprinocultura. A outra cidade que mais votos me deu foi a cidade de Itarema, de Aracati, onde lá nós tivemos o apoio da então presidente da Câmara e hoje de novo presidente da Câmara, Marta Bernardes, que é uma gigante, uma mulher que nos apresentou ao povo de Aracati e fez com que nós tivéssemos lá 3.517 votos. A seguir fomos votados em Itarema, depois tivemos a cidade de Caridade, Apuiarés, Itaitinga, São João do Jaguaribe, enfim, nós tivemos uma votação bem distribuída em quase todo o estado, mas foram em 6 municípios onde realmente nós tivemos uma densidade maior de votos e temos a obrigação de representar esse povo na Assembleia Legislativa. Para encerrar, Roberto, eu queria que você desse uma mensagem ao povo de Fortaleza, ao povo do Ceará, você que era vereador e agora é deputado estadual. O povo de Fortaleza é o povo do Ceará. A cidade de Fortaleza é a mãe de todos os cearenses. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que todos os jovens passem a se preocupar mais com seus estudos, passem a estudar mais, passem a dar mais atenção às aulas e para que as famílias não percam aquele elo fundamental e importante nas nossas vidas, que é a união, que as famílias continuem unidas, porque nós estamos no limiar de um futuro maravilhoso para o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza. Nós temos, com o advento dessa refinaria, da siderúrgica, com a transposição das águas do Rio São Francisco, com a Transnordestina, com essas obras que estão a chegar no estado do Ceará, a certeza que nós veremos dentro em breve num Ceará próspero. Agora, com uma preocupação, nós precisamos que vocês que são jovens, vocês que vão ser o nosso futuro, que vão ser a geração do crescimento, se qualifiquem para que nós não tenhamos que importar mão de obra e que nossos irmãos cearenses não ocupem postos inferiores na refinaria e na siderúrgica por não terem a devida qualificação. Bem, Roberto, eu queria agradecer a você, a sua participação. Fiquei muito feliz porque, como eu falei inicialmente, você já havia participado das nossas promoções como empresário, agora foi escolhido um dos melhores vereadores de Fortaleza e torcer para que você, nessa nova legislatura, agora na Assembleia, que você continue fazendo um bom trabalho. E queria aproveitar agora no final do programa para falar, amanhã nós vamos fazer um grande evento na Academia Brasileira de Letras, onde nós vamos ter a oportunidade de homenagear 10 brasileiros vencedores da década, a primeira década do terceiro milênio. Nós vamos homenagear o ex-presidente Lula, que foi eleito o brasileiro da década, vamos homenagear a presidenta Dilma, vamos homenagear o empresário Ike Batista, o Pelé, o Roberto Carlos, o Ivo Pitangui, o Oscar Niemeyer, o Bernardinho, a Gisele Bündchen, as grandes personalidades dessa década. De modo que eu queria, como cearense, extravasar essa alegria nossa de ter a oportunidade de realizar amanhã na Academia Brasileira de Letras este grande evento. Encerramos o nosso programa de hoje e esperamos na próxima semana contar com outro homenageado nosso, outra personalidade da política e da administração que se destacou em 2010. Muito obrigado a todos.
TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Construindo